Olá, meus amigos, Deus abençoe. Que bom que você retornou ao meu canal, aqueles que já estão inscritos. Se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva agora. Aperte lá o sininho, todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai ser acionado, vai ser comunicado que estou ministrando ao seu coração. Então aproveite, dê o seu like, não esqueça e se inscreva no canal, por que não? Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de poder hoje respirar. Alguém já teve essa iniciativa de chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, muito obrigado porque eu posso respirar. Eu sempre costumo dizer que milhares de pessoas, nesse exato momento, em poucos minutos que está passando, tem gente que está até pagando para poder respirar. Sabia disso? Pois é verdade. E por isso eu quero falar com você sobre uma maneira, uma forma de poder se conectar com Deus e ser canal. Que maneira é essa, pastor? Através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, é o canal para que possamos viver e se conectar com Deus aqui na terra. No momento em que Jesus subiu aos céus e deixou o legado aos 12, aos seus discípulos, ele justamente falou que viria sobre eles a unção do Espírito e seriam batizados no Espírito Santo e a bênção desse Espírito estaria alcançando os seus corações para toda a eternidade. E veja uma coisa interessante, que antes mesmo do Senhor Jesus falar com os 12 no monte, antes de subir aos céus, quando ele ressuscitou, lembra daquela passagem que está escrito que Jesus entrou, gente, ele transpassou as portas, transpassou as paredes e ele chegou diante dos discípulos depois da ressurreição e disse assim: recebei o meu fôlego, ou seja, ele soprou sobre os discípulos. E ali é a primeira menção que Jesus faz sobre o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor está revelando aqui que, na verdade, o poder do Espírito é um sopro de Deus. Quando Adão ele foi formado, certo, do pó da terra, o Senhor soprou sobre ele as suas narinas até que, de repente, ele se tornou alma vivente. Mas o fato não apenas de se tornar alma vivente, havia também a conexão de Deus. Quando Deus sopra, ele está dizendo: o meu Espírito está entrando na sua vida. E foi o que aconteceu com Adão. Dessa forma, eu queria dizer para você, nesse estudo aqui, que você é canal de Deus. Nós precisamos ser canais de Deus para viver nessa terra, uma terra que está sendo devastada pelo pecado, uma terra que está sendo devastada por tantas coisas horrendas. Nós queremos declarar, e eu quero declarar pessoalmente para você, que você aí, você mesmo, que está me vendo, que está me ouvindo, é canal do Espírito Santo nessa terra. Há uma passagem na Bíblia que fala a respeito de que os homens de Deus, quando receberam, está lá escrito em Atos, que os homens receberam a porção do Espírito Santo, o poder do Pentecostes. A partir daquele instante, eles começaram a falar em outras línguas, começaram a ministrar a bênção do Senhor. E quando saíram daquele cenáculo, eles correram ao encontro daquilo que foi proposto pelo Espírito de Deus, que ao encher sobre eles a bênção, encheria também toda a terra. E esse enchimento de toda a terra é o enchimento do Espírito Santo através do Evangelho. Eles abriram a boca e começaram a declarar que Jesus havia ressuscitado, que Jesus estava vivo e, de uma vez por todas, o Espírito do Senhor estaria falando que Jesus era o único caminho para a vida eterna. Tem uma história que eu conheci há muitos anos atrás que se aplica a esse momento aqui. Claro que não é uma história verídica, é um conto, mas que vai se aplicar bastante ao seu coração. Preste atenção. Havia um jardineiro que estava muito preocupado com uma situação. Ele olhava para as plantas, olhava para o jardim, olhava para algumas flores e de tanta beleza que ele havia cultivado. Só que ele perguntou: meu Deus, o que eu devo fazer para melhorar o cultivo dessas plantas e dessas flores nesse jardim? Sabendo que tem uma fonte de águas lá no fundo, e todas as vezes que ele vem para o jardim, ele tem que passar primeiro lá
esse trabalho todo de sair com um regador para vir a regar as plantas aqui, regar as flores. E ele ficou pensando, como seria bom se tivesse um canal que facilitasse todas as coisas aqui. E de repente ele ouviu uma voz. E alguém lhe chamou a atenção e fez assim, ei, jardineiro, jardineiro. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, e na sua frente estava um bambuzal. Ele olhou, não é possível, um bambuzal. E um bambu disse assim para ele, sou eu mesmo, o bambu falando com você. Imagina, né? E aí, de repente, o bambu olha para ele e diz assim, você está procurando alguma coisa? Ele disse, sim, procurando ver como eu posso ter um acesso de um melhor canal para alimentar, inclusive você e todas as plantas que estão aqui, né, de dar os nutrientes através né, de algo que pudesse canalizar melhor, regar vocês e molhar vocês todos os dias, e eu não tenho esse acesso. O bambu, na verdade, olhou para ele e disse assim, você está precisando de alguma coisa mesmo? O jardineiro, sim. E ele disse para o jardineiro, eu posso ser esse canal. O jardineiro, como assim? Você pode ser esse canal? Sim, eu posso, eu quero ajudar. De que maneira eu posso ajudar? O jardineiro olhou, pensou, disse assim, espere um momento. Quando o jardineiro retorna com um facão enorme, uma lâmina enorme diante do bambu. E o bambu olha para ele, o que é isso? O que você vai fazer? O jardineiro olhou para o bambu de cima para baixo e cortou ele ao meio. E o bambu, o que você está fazendo comigo? Como é que pode? Eu aqui querendo ajudar, querendo ser útil, e você veio com esse facão e mete o facão no meio, me corta ao meio, eu estou sangrando, como é que você pode fazer isso comigo? E o jardineiro olha para ele e diz assim, você não disse que quer ser útil? É só esperar. E o jardineiro pegou o bambu, na verdade ele tinha quase 2 metros assim, e praticamente precisava de um ajuste. O jardineiro, na verdade, pegou aquele bambu, tirou toda a massa do meio do bambu, e o bambu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você está mexendo comigo, está tirando todos os meus nutrientes aqui. E aí o jardineiro mais uma vez pergunta, você não quer ser útil? O bambu responde, sim, eu quero ser útil. Então, tenha paciência, calma, você vai ver o que eu vou fazer com você. O jardineiro tirou toda a massa daquele bambu, o bambu se tornou um cano enorme e ele ficou totalmente oco por dentro. E o bambu disse assim, eu estou vazio, você tirou toda a minha massa, como é que pode, como é que você quer que eu seja um canal dessa maneira? E o jardineiro mais uma vez disse, você não quer ser útil? Você não falou que quer ser útil? O bambu responde mais uma vez, sim, eu disse que eu quero ser útil. Então espere mais um pouco, espere mais um momento que você vai ver o que vai acontecer. O jardineiro pega esse bambu que se transformou num cano, estava todo oco por dentro, e canalizou, esse bambu foi canalizado, foi colocado justamente na nascente, lá no fundo, e a água penetrou nesse cano do bambu, entrou pelas vias do bambu, e esse bambu começou a jorrar, a jorrar, a jorrar, a jorrar. Ou seja, se transformou em um canal de águas para todo aquele jardim. E aí o jardineiro olha para o bambu e diz assim, e então, o que você está sentindo agora? E o bambu disse, uau, que alívio, estou sentindo uma água fresca dentro de mim, eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer. Então, eu sou útil desse jardim. O jardineiro disse assim, agora sim, você é o canal. Você não sabia, você precisou ser cortado, precisou ser lapidado, tirei toda a massa, tirei toda aquela obscuridade que tinha em você, para que a água passasse por você, para que você jorrasse e fosse canal para as minhas plantas, para as minhas flores, para o meu jardim. Não é interessante? Deus vai fazer com você também dessa maneira. Simplesmente seja bambu de Deus nas mãos do Senhor. Oh, Jesus, aí eu vou dizer para você, cadê o bambu? Onde é que está o bambu aí? Bambu do Senhor, que vai ser sacudido por Deus. Jesus é o jardineiro e o bambu é você. E aí você fala, eu quero ser útil. E Jesus vai dizer para você, quer ser útil? Então deixa eu tomar você, deixa eu cortar você do ambiente onde você não produz, do ambiente onde você não prospera, e deixa eu fazer a obra dentro de você. Assim será na sua vida. E Deus vai
trazer você com aquele bambu, vai mexer por dentro, deixa ele mexer por dentro, tirar toda a massa, tudo aquilo que não presta, jogar para fora, para que você seja esse canal. E a água do Espírito vai entrar e penetrar na sua vida e fazer você um homem ou uma mulher de valor. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você nesse dia, nessa tarde, não sei qual o horário que você está vendo esse vídeo, mas seja um bambu de Deus. Gostou da história? Deus está falando com você. Você precisa ser um canal do Espírito. A água que penetrar dentro de você é a água do Espírito para fornecer a fonte de vida para milhares de pessoas no jardim de Deus. Seja esse canal, seja essa bênção. E não se esqueça de dizer, Senhor, eu quero ser útil. E deixa Ele trabalhar. O resto é com o Espírito Santo. Agora é o seguinte, olha só o capítulo 17 de Mateus, o que fala. Deixa eu pegar os óculos aqui, porque nessa hora não tem jeito. Diz assim, capítulo 17 do Evangelho de Mateus, verso 1, diz assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. E então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E falava ele ainda quando uma nuvem luminosa, olha só, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. O que esse texto está dizendo é o seguinte, chegou um momento em que Jesus levou esses 3 discípulos para um monte, e monte fala de lugar de oração. Jesus tinha o costume de orar o tempo inteiro, e na maioria das vezes era nas noites de vigília, subindo ao monte. Jesus gostava de vigília, viu gente? É verdade. E levou 3 discípulos que sempre estavam dispostos a acompanhá-lo na intimidade. E se transfigurou. E aí a palavra do Senhor declara que apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Só que o texto diz que o próprio Jesus se transfigurou. Transfiguração é uma transformação, ou seja, transformou o ambiente daquele lugar natural para um ambiente de glória de Deus. A glória de Deus desceu, transfigurou, trazendo Moisés e Elias, e aquela presença poderosa de Deus se acendeu naquele lugar. Tanto é que eu costumo dizer, às vezes eu uma vez ministrei num lugar falando sobre isso, que Jesus, quando se transfigurou, Deus veio e iluminou a nuvem e transformou o cenário natural no seu cenário do céu naquele lugar. Só que a palavra do Senhor declara que os discípulos olharam e disseram assim, vamos fazer umas tendas aqui para a gente, Jesus, uma para você, uma para mim, uma para nós aqui, para Moisés, para Elias, etc e tal. Mas Deus olha dos céus e diz, somente a Ele eu vi. E o verso 5 fala uma coisa interessante, que ainda que Jesus estava falando, uma nuvem luminosa, olha só, estava falando de nuvem, uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado. A partir daquele instante que Deus falou que Jesus era o filho amado, todo o cenário mudou. Moisés foi embora, Elias também, o rosto de Jesus provavelmente já mudou, o ambiente mudou, ficou tudo natural. E a palavra do Senhor declara que quando os discípulos olharam, eles levantando os olhos não viram mais ninguém, a não ser Jesus. O que eu aprendo com isso aqui? Quando nós estamos na atmosfera do Espírito, Jesus está dizendo assim, olha, você tem minha atmosfera, o Pai virá no momento da minha atmosfera.
a profecia, a unção da profecia virá sobre você na atmosfera. Mas quando tudo isso se manifesta, só vai restar uma coisa. E foi justamente o que Deus mostrou para os discípulos. Quando eles ergueram os olhos, viram somente a Jesus. E quando nós somos canais do Espírito, só veremos Jesus. Nós não veremos o poder que está em nós, o poder que Jesus nos deu, os milagres, os prodígios, os sinais, as maravilhas. Isso é incrível, gente, mas é apenas Jesus. O canal do Espírito vem através de Jesus. Tudo se canaliza por Jesus. Na sua vida também. Você pode ser o homem super espiritual, mas se não tiver a unção delegada por Jesus, se você não vê Jesus como único, como a única alternativa para que esse poder venha sobre você, não vai adiantar de nada. Tanto é que quando os discípulos desceram, olha o que aconteceu. A palavra do Senhor declara, não vou ler o texto todo, mas a palavra do Senhor declara a partir, no mesmo capítulo, mas no versículo 14, a cura de um menino, eles disseram assim, verso 14, quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus e ajoelhou e disse, Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Depois de ter descido o monte. E aí Jesus disse assim, ô geração incrédula e perversa, o verso 17, até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E aí, claro, obviamente Jesus curou. Jesus estava ensinando, gente, estamos no monte. Olhem para mim. Enquanto eu estou no monte, o poder virá. Ao descer do monte, esse poder está em você. Quando descer do monte, o que você encontrar, você vai abençoar. Você vai poder ter um momento exato de expulsar demônio, de curar os enfermos, de ter uma palavra. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, o poder está sobre você. Mas se você não tiver segurança em Jesus, nada vai acontecer. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles desceram do monte, mas não puderam, de maneira nenhuma, curar aquele enfermo. Ou expulsar um demônio, ou qualquer coisa parecida. O que Deus quer dizer para você, seja canal. Não importa como. Você é canal de Deus. Agora, segure nessa palavra. Você só pode ser canal de Deus se você somente vê Jesus. Não veja poder, não veja riquezas, não veja glória, veja Jesus. Todas as vezes que você lembrar que Jesus é o processo para que a bênção do seu Espírito venha sobre você, tudo será conquistado. Que Deus abençoe você, que você seja esse canal de Deus para multidões de pessoas e milhares de vidas estarão aos pés de Jesus através da sua vida. Amém? Canal do Espírito é você, através de Jesus Cristo Senhor. Deus abençoe e fica com Deus.